Bom, o Instituto da Herança é um instituto conhecido de grande maioria de vocês. Quem se formou antes de 2002 viu isso dentro do Código Civil de 1916. Ele está previsto e é mencionado na Constituição Federal desde 1934. Ele é garantido como direito fundamental, o artigo 15, dentro do artigo 5º. Ele tem um limite dentro da possibilidade de herança, porém, para questões penais, onde ele fixa a indenização até o valor do patrimônio. Então, existe já a primeira questão que eu gostaria de observar, que quando se fala em limite de fixação dentro da Constituição, ele é mencionado apenas dentro da área de indenização mediante a indenização penal. No Código Civil de 2002, ele já traz 114 menções sobre a herança. Dentro dessas questões, ele menciona ainda veio a possibilidade da renúncia por meio do artigo 1806. Depois eu vou passar aos presidentes das comissões as apresentações para vocês ficarem com... Não precisam parar para anotar, que depois eu disponibilizo pelo menos a minha apresentação. O direito ambiental é um direito novo. Até 1981, notem que a gente já falava de direito de herança desde 1919. A primeira menção a meio ambiente que a gente pode, dentro da área ambiental, se falava em meio ambiente na Convenção de Estocolmo, 1975, mas aqui no Brasil, o direito, a questão de meio ambiente começa a tomar força com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que institui o princípio do poluidor-pagador, ou seja, ele coloca a questão de responsabilidade ambiental como se fosse uma responsabilidade objetiva, e notem com a questão de independente de culpa. O direito ambiental, a necessidade da reparação ambiental, ela vem desde a política nacional e ela não depende de culpa. E eu vou mostrar dentro de alguns julgados que isso é bastante interessante para essa questão de herança. Acredito que uma lei como essa, hoje, jamais passaria pelo Congresso Nacional. Que acho que passou numa época que o pessoal votou sem saber o que está votando, pelos efeitos que ela tem hoje e como ela trai a responsabilidade que nenhum outro direito, são poucos os direitos, que eu vou até falar, que, se não me engano, o único, que é essa questão de culpa. Eu respondo sem ter culpa. A Constituição Federal, apesar de estar lá dentro do artigo 225, o direito ao meio ambiente, é defendido por grandes doutrinadores e pela jurisprudência como se fosse um direito fundamental. E apesar de não estar lá dentro do artigo 5º, não, mas ele não está dentro do artigo 5º, ele é no direito fundamental. Mas a interpretação dada pelos doutrinadores e pelo judiciário é que ele é um direito fundamental, mesmo estando lá no artigo 225. E eu trago o conceito, ele é a defesa e a proteção do meio ambiente, ou seja, a Constituição brasileira deve garantir a defesa e a proteção do meio ambiente. Ele é um direito que o mesmo ato pode surgir 3 sanções. Uma sanção administrativa, por uma multa ambiental, uma sanção penal, derivada pela questão da lei dos crimes ambientais, que muita sanção administrativa diretamente afeta uma área criminal. E ele tem a esfera civil, que além dessas duas, que é a questão da reparação, da obrigação de reparar, inclusive com a possibilidade de indenizar. Então, são 3 sanções, e uma independe da outra. Você pode... o que a gente vê, eu participo como presidente de uma turma recursal do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e o que mais a gente vê dentro de matéria de defesa de auto de infração, eu fiz uma transação penal e eu gostaria que fosse julgado agora o meu auto administrativo, a minha multa improcedente, porque eu já resolvi com o Ministério Público. Olha, a transação penal, a esfera, principalmente quando é transação, ela não vê a questão de culpabilidade, então não faz efeito na esfera administrativa. A gente só entende que faz efeito quando o mérito é julgado, ou seja, você não tem autoria, não foi você que cometeu o ilícito,
aí nesse quesito faz menção. Tanto que a lei da política ambiental do meio ambiente ela é sem culpa, mas se for comprovado a questão de falta de nexo causal, que seria essa, não foi a pessoa que comprou, que fez o dano, não, ela é absolvida na esfera administrativa. Mas isso não quer dizer que a esfera civil também está isenta de recuperação. Nós conseguimos, na Fátima, esse ano, no final do ano passado, talvez eu acho que eu destaco foi de todas as participações judiciais que eu tive, sustentação oral, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que se você fizer um acordo na esfera administrativa e um acordo na esfera penal, ou seja, tanta parte do auto de infração foi recuperado e não tem nenhum ilícito, nenhum criminal, você consegue não ter a necessidade de sofrer uma ação penal ou ação civil pública pela questão da esfera civil. Mas isso é uma decisão apenas. Mas o que eu estou levando isso tudo é um direito com diversas interpretações, administrativa, civil e penal. O nosso Código Civil, no artigo 927, ele já prevê a necessidade da reparação do dano. Então, ele já fala em reparar o dano causado. E dentro aqui do país, logo após, apesar de estar dentro da Constituição de 1988, acho que só começou a tomar corpo no Brasil quando, após a Rio 92, que acho que o Brasil e muito do mundo começou a acordar para essa questão ambiental mundial. Acabei não passando. Bom, direito público, direito privado. Talvez, aqui eu acho que é onde eu chamo a maior atenção do nosso tema. Eu preferi trazer esse debate antes de trazer de a gente discutir alguns artigos do Código Civil relacionado à renúncia de herança. O Superior Tribunal de Justiça ele tem uma seção especializada em direito público e outra em direito privado. Ou seja, salvo algum tema que afeta a Corte Especial, que eu acho muito difícil nessas duas searas, os órgãos julgadores são muito distintos. Então, a forma que o privado julga uma matéria nem sempre é da mesma entendimento jurídico de quem compõe do direito público. E eu trago essa questão porque dentro do STJ ele faz uma comparação bastante importante para o nosso tema. Ele entende que a questão do direito privado ela vai para a questão de patrimônio. É a questão de, quando você fala de bem, você está falando de patrimônio, de dívida, é uma questão patrimonial. Quando você fala de meio ambiente, ela mesmo que seja uma recuperação de um dano, ela não, por mais que tenha que recuperar e indenizar, ele é um direito que é indisponível. O direito ao meio ambiente é um direito das nossas futuras gerações. E sendo um direito indisponível, ele não pode ser transigido. Então, e nesse sentido, o STJ deu uma conotação sobre a questão da prescrição, que eu acho que isso faz tudo a ver com as preocupações que eu tenho nessa questão da herança. Antes de chegar na questão de prescrição, a gente, como eu falei no começo, a Política Nacional do Meio Ambiente... Tem que passar aqui também. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz a questão da necessidade de recuperação sem culpa. Dentro do direito ambiental, existe a questão a obrigação ambiental, ela é próprio terreno. Ou seja, se tem um dano causado no meu terreno, na minha propriedade, e foi causado por um outro proprietário, independente se eu for eu não causador do dano, eu tenho que reparar. Então, não se discute mais essa questão de reparação do dano na esfera ambiental, essa questão de fui eu ou não fui eu que causei. Eu sou proprietário, há um dano, eu sou obrigado a reparar. Ou seja, o STJ entende que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente, cometida por outrem, está mesmo praticando o ilícito. A obrigação de conservação é automaticamente
transferida do alienante ao adquirente, independente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental. Isso é pacificado, não se discute mais isso no meio ambiente. Ah, não fui eu, não foi culpa, não tem culpa, não. A culpa é da propriedade. Se foi a empresa que causou naquela propriedade, há um dano ambiental para ser reparado, você deve reparar. Como está prevista a prescrição no nosso Código Civil? Artigo 189. Violado o direito, nasce o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que se aludem os artigos 205 e 206. Todo direito privado tem uma prescrição, seja ela a prescrição de 1 ano, a prescrição trienal, quinquenal, a prescrição de 25 anos, tem um lapso temporal a prescrição. O nosso STJ, aí que eu chamo a atenção, diferente do que está na lei, ele levantou-se, como eu falei, a questão do direito público. Eles têm um entendimento que a questão de prescrição é direito privado e não se aplica ao direito público. Então, no voto de 2009, da ministra Eliana Calmon, ela entendeu que o direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade da hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independente de não estar expresso em texto legal. O STJ indiretamente legislou, porque não tem isso na lei. Eu, particularmente, entenderia, tenho uma visão mais positivista do direito, mas esse é o entendimento relacionado ao meio ambiente. Ah, então está prescrito, eu tenho direito adquirido, o dano ambiental causado em 1985 já prescreveu, vocês não vão ganhar nenhuma ação, seja em primeiro e segundo grau, hoje com alguma tese de prescrição na área ambiental. Isso tudo a gente chama, aí a minha visão pessoal nesses 3, 4 anos advogando na área ambiental, eu chamo isso de um ativismo ambiental. Hoje nós vivemos uma época onde dentro da área ambiental, onde questões de direito acabam a ser decididas conforme questões ideológicas. Ou seja, o STJ, o julgador naquela época, entendeu julgar dessa forma. Hoje ele julga e depois justifica o porquê que ele está julgando. E, basicamente, tanto esse como outros temas, a gente hoje está vivendo um princípio chamando o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Hoje, se o legislativo aprova uma lei, que num período anterior era possível, ou seja, vou dar um exemplo, construir a X metros do leito de um rio. Digamos que hoje, em regra, o Código Florestal diz que é 30 metros. Se amanhã o Congresso Nacional aprovar a lei abaixando de 30 para 25, hoje em dia nós estamos à mercê de ser questionados, dizendo que essa alteração legislativa ela é um retrocesso, e esse retrocesso não está na área ambiental, ela não pode ser feito, e se não pode ser feito, ele deve ser julgado incidentalmente inconstitucional. Ou seja, ao invés de fazer a medida jurídica apropriada, que seria uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a possível inconstitucionalidade ou não, pode até ser por esse princípio, junto ao Supremo Tribunal Federal, você acaba discutindo questões como essa dentro de juízos de primeiro grau, onde o juiz tem a possibilidade de declarar incidental um artigo como inconstitucional. O que isso dá para todo mundo? A insegurança jurídica gigante. Segurança jurídica de construir, segurança jurídica de investir, e segurança do órgão municipal de licenciar. Ou seja, nós estamos trazendo essas questões que afetam a questão do ativismo para o meio jurídico.
E isso tudo é importante porque é onde eu quero mostrar para vocês que isso pode vir a aplicar para as questões da área de direito de família, onde você dá liberdade para alguém discutir, analisar e julgar pela questão ambiental. Ou seja, já que o STJ entendeu que não se aplica a questões de direito privado, e sim direito público, então eu vou deixar de lado todo o Código Civil para aplicar pela questão de direito ambiental. Estou eu aqui defendendo esse ponto, eu estou trazendo o conjunto de situações que eu acho que daqui a alguns anos vai ser debatida e vai ser mais presente dentro do nosso judiciário. Agora, analisando pelo tudo que eu falei para vocês, eu trago as questões de que isso pode afetar a questão do Instituto da Herança, a questão da renúncia de herança na esfera de sucessão, na esfera familiar. Bom, o artigo 1792, ele diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Ora, encargos é patrimônio, é dívida, se aplicar o conceito que o STJ diz, então, por que isso eu vou levar agora lá atrás, como tudo começou? Imaginem vocês, o cliente de vocês, aqui vai na ótica do cliente de vocês, ele é o filho do dono dessa carbonífera lá de Criciúma, e ele procura vocês, olha, o pai, mesmo citado, não colocou advogado, o processo está correndo, e o pai veio, não estou querendo nada contra ninguém, mas o pai veio a falecer no meio, e eu quero saber o que eu faço, eu aceito ou não aceito a renúncia da herança para não me incomodar? Em tese, não. Você não vai aceitar a renúncia, porque se você aceitar a renúncia, haja vista tudo que nós estamos falando da questão da responsabilidade ambiental, ela não presumir culpa, e você sendo o proprietário da área, você responde. A dúvida é, você responde pelo patrimônio herdado, ou você responde pelo seu patrimônio herdado, mais o seu patrimônio? Esse é o que é o grande X da questão. Não, o que der da herança, veio, pagou, mas eu tenho meu patrimônio que eu trabalhei a vida inteira, eu sou casado em comunhão universal de bens, a minha mulher herdou, ela tem patrimônio dela, e a gente responde também? Como é que fica a nossa situação? O que fazer nesse caso? Então, a primeira sugestão é renunciar à herança. E se não renunciar à herança, como é que fica? Olha, eu não conheço nenhum processo nessa magnitude. Eu conheço alguns que eu vou mostrar para vocês, pequenos, onde já teve redirecionamento da execução. Mas a primeira dúvida é, eu arco ou não arco? Eu respondo, e haja vista que o Instituto da Herança diz que eu respondo pelo patrimônio da dívida. O Instituto do Direito Ambiental diz que eu respondo independente de culpa. Quando eu respondo independente de culpa, eu tenho a minha obrigação, lembra que é um artigo fundamental, defesa e proteção do meio ambiente. A recuperação ambiental, ele é um direito constitucional que eu devo recuperar. E se essa recuperação custar mais caro do que o que eu vou receber, como é que eu fico? É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites da força da herança. Nós estamos falando em dívida. As questões ambientais, o STJ já entendeu que não é dívida, não é questão patrimonial, e sim questão ambiental, indisponível, que não deve ser aplicado os institutos de direito privado. Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só responde os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Isso aqui é importante no sentido que, se a dívida ambiental ela surgir após a partilha, talvez aqui tenha uma brecha mais ou menos, vamos lá, as dívidas, nós não estamos falando de dívida. Vamos ao Código de Processo Civil.
Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou obrigações de os conferir, o juiz, ouvidas as partes do prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Notem que o direito dentro do Código de Processo Civil, o direito, por mais que você tenha o direito a renunciar, ele não é absoluto, porque ele já remete ao juiz ouvir as partes. Porque dentro das pessoas habilitadas a requerer o inventário, digamos, todo mundo renunciou à herança, ou ninguém correu, ninguém foi atrás. A Fazenda Pública é uma das partes que pode pedir a abertura do inventário. Então, ou seja, já existe um dispositivo no CPC que permite o juiz analisar o caso concreto. Por mais que a renúncia seja um direito do Código Civil, o CPC dá essa liberdade para o juiz analisar conforme os fatos. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Esse caso é mais ou menos o que acontece dentro, eu trouxe para cá por caso dessa questão lá de Criciúma. Existe dentro do processo judicial questões que dão o sentido que já houve uma fraude dentro da questão contra os credores dentro da sucessão familiar, que houve uma dilapidação dos patrimônios dos proprietários em prol dos filhos, com o intuito de prejudicar os credores. Então, aqui, se lá atrás tiver qualquer indício, entendeu? Por mais que você tenha feito a renúncia e o instituto da renúncia seja aceito pelo juízo, poderá ser provar que durante a sua vida o patrimônio foi dilapidado, doado em relação ao credor privado e relacionado ao credor, se der para chamar de credor, ao meio ambiente. Esse aqui é um processo está até inclusive em carga para eu despachar essa semana. É um processo, é uma ação civil pública. Por mais que o processo não seja segredo de justiça, eu omiti o nome das partes em função que o advogado da parte aqui perdeu os prazos de recurso. Então, já que nós estamos falando de recurso e de perda de prazo, a gente não quis preservar as partes. Então, esse processo ele foi um pedido do Ministério Público Federal contra o réu particular, dono da área, que fez uma degradação ambiental, a Fátima, o município de Falhoça, para recuperar uma área. E é pacífico hoje aqui, todo o processo ambiental de recuperação e reparação de dano, o Estado, através da Fátima, o município, se for aqui em Florianópolis, através da Floran, da Procuradoria, acaba respondendo o processo judicial, porque o Ministério Público entende que se o particular não pagar, você já tem dois pagadores. Então, tudo em nome da questão ambiental. A questão ambiental, por mais que a Fátima, o município, a União não causaram dano ambiental, não tiveram dano nenhum, mas, por indiretamente serem considerados omissos na fiscalização, eles acabam respondendo o processo junto. Então, ou seja, num processo desse grande, acho que a Fazenda Pública, o Estado, a Fátima e o município são os primeiros interessados para ingressar contra a família, herdeiros, enfim, porque senão vai sobrar para quem pagar a conta? O Estado. Também não é justo o Estado arcar com um prejuízo que não causou. Então, aqui o sujeito foi condenado a recuperar uma área. A condenação foi 25 de junho de 2013. O sujeito ele faleceu antes do julgamento dessa ação. Aí o processo foi ao tribunal, a Fátima e o município de Palhoça apelaram, mas no sentido de afastar a responsabilidade, não tinha mérito, tem um dano ambiental, alguém tem que reparar. O tribunal manteve a decisão e o processo veio para execução. Aí veio para execução em 25 de 8 de 2015, o sujeito faleceu antes. E mandou citar todas as partes. Não encontraram o réu, encontraram o oficial de justiça, foi ao local. E verificou que foi informado que o réu veio a falecer.
durante o curso do processo. Isso agora, dia 5 de fevereiro de 2016. O Ministério Público Federal solicitou ao cartório lá da Palhoça a cópia da certidão de óbito. Dentro da certidão de óbito, mencionava os filhos, e ele pediu, vocês estão vendo aqui a petição, já dentro da execução. Meu pai, falha minha. Bom, essa aqui é a petição da sentença que condenou as partes a fazer a recuperação da área. Esse aqui é o despacho do juízo após o trânsito em julgado para dar início ao processo de execução, onde ele diz ali para ele abster de qualquer dano de qualquer prática ambiental, desocupar a área em definitivo, remover as edificações implantadas e promover a recuperação ambiental num plano de recuperação ambiental e área degradada a ser aprovado pela Fátima. O oficial de justiça foi no local. Infelizmente, o réu veio a falecer. O Ministério Público, verificando que o falecimento, solicitou cópia da certidão de óbito ao cartório da Enseada de Brito. Dentro do cartório, verificou o nome dos herdeiros. O Ministério Público solicitou eles têm acesso, eu não lembro qual é o site, mas eles têm acesso digitando no CPF o nome da parte da pessoa e tem todo acesso às informações, endereço, dados. Então, já tinha o endereço dos dois herdeiros. Mandou citar os herdeiros. Os herdeiros vieram ao processo, juntaram a documentação. E notem aqui, o juízo, olha como é que... os dois, até então, não sabiam nem, acredito eu, não sabiam nem da existência desse processo judicial. E o despacho já para os herdeiros, dizendo que a mesma questão, desocupar a área, promover a recuperação ambiental, e já sendo intimado, olha, o prazo de 90 dias para o cumprimento da sentença já acabou, entendeu? Já transitou em julgado 28 de agosto de 2015, e vocês têm 30 dias para comprovar o cumprimento do julgado sob pena de aplicação de multa diária de R$500 aos herdeiros. Essa multa, a recuperação aqui poderia custar milhões, e essa multa poderia custar alguns zeros a mais, como a gente já vê. É uma questão pequena, mas poderia ser uma questão grande. Diferente de qualquer outro processo, trabalhista, você pode... É a questão ambiental, depende do dano. Você é o sucessor, o dono da propriedade, você tem que recuperar, independente de quanto custa. Cabe a eles agora ingressar, dizendo que não são parte, que não causaram, e etc. e tal. Cabe. Como advogado, vocês cabem. Cabe fazer um monte de coisa. Mas olha o trabalho, a incomodação que a pessoa vai ter dentro desse processo. Isso aqui é pequeno, comparado à situação lá da região de Criciúma. E processos como esse têm sido frequentes. Não é o primeiro que depois que eu tive a ideia da palestra, comecei a dar uma olhada nessas execuções, porque geralmente a gente só vê a nossa parte. O que cabe a Fátima fazer, o que a Fátima é ré, o que a gente, nossa defesa, e eu não passava para prestar a atenção nos outros executados, se alguém falecia. E eu vi que está virando frequência essa questão. O que eu tiro tudo dessa lição, agora falando já a questão na advocacia, vocês como advogados, principalmente a gente que atua na área ambiental, quando a gente tem algum cliente que tem esses problemas, a gente já está um pouquinho mais calejado, já sabe alguns problemas, não relacionados à questão de família, sucessão, mas esses problemas de recuperação, que a propriedade responde, independente de você ser o causador ou não. Mas, para vocês que estão atuando principalmente na área de família, sugestões. Primeiro, toda vez que vocês forem fazer um novo inventário, uma sucessão, verifiquem se tem alguma dívida ambiental, se o sujeito tinha uma área, uma propriedade, um local onde não podia construir,
se ele tem alguma ação ambiental correndo. Acompanhem, verifiquem, porque muitas vezes a gente acaba fechando um acordo para fazer um processo de inventário, aparece uma, entre aspas, bomba nesse caminho aqui, né? Uma execução durante uma sentença, e uma dessas, não, mas primeiro, já tinha sido contratado, você tem que fazer, você não tem que fazer, mas tem um problema. E outra, diferente de estar lidando com a outra parte, briga de inventário, de herdeiro, discussão de quinhão, você, geralmente, nesses processos, vai estar litigando contra o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a União ou o Estado. Mas eu destaco, basicamente, o Ministério Público Federal e Estadual. O Ministério Público Federal e Estadual não tem custas, ele tem uma estrutura gigante, todos os procuradores são muito bem capacitados, e eles vão recorrer até onde dá. Então, eles vão até o Supremo, vão até o Superior Tribunal de Justiça e dá-lhe processo. Então, você não vai acabar... Quando você litigar contra o Ministério Público ou com a União, você vai acabar só no Supremo. Então, coloca aí pelo menos uns 4, 5 anos de processo, de contrarrazões, de embargos, de acompanhar a sustentação oral, de visitar desembargador, porque eles fazem isso. Então, é um processo que dá um trabalho jurídico muito grande. Muito grande. Analise a questão do passivo. Qual a dívida? Pô, a dívida é maior que a herança? Se a dívida é menor que a herança, dá para a gente equalizar. Dá para a gente tratar a questão da recuperação. Ou tenha esse dano ambiental em curso, vamos trabalhar a recuperação desde já. Conversem com os familiares de vocês, tentem falar, porque uma coisa é certa, assim, tem muito entendimento de jurisprudencial que diga, se a área já foi recuperada, não cabe nem mais ação civil pública, nem outro dano, não tem o que reparar. Só que, na hora dos pedidos das ações, o Ministério Público pede recuperação do dano, dano moral cognitivo, dano moral indenizado e várias outras coisas. E tem uma cadeia do judiciário que entende que cabe acumular, e tem uma cadeia do judiciário que entende que, resolvido um dano, não há de falar de um outro. Então, tem que recuperar sempre na via administrativa para evitar a questão ambiental. Dentro do artigo 620, dentro do CPC, ele fala da questão de herança. Tem até um item que eu circulei, que eles dizem que as dívidas ativas e passivas, indicando-lhes datas, títulos de origem, a origem da obrigação e o nome dos credores, devem estar gravadas no rol das matrículas. Então, uma coisa verifiquem as matrículas dos imóveis, porque isso pode ser um plus para vocês. Olha, espera aí, o Ministério Público deveria ter gravado, se aqui tinha um ônus, alguma restrição ambiental, e a área possuía uma matrícula, tem que estar gravado lá, esse ônus e passivo ambiental, sob pena de vocês tentar descaracterizar essa questão da dívida, porque o Ministério Público não cumpriu a parte dele na ação civil pública que questionava ou não aquele dano ambiental. Verifiquem dentro da análise do processo, os processos das negativas de processos ambientais. O sujeito morou aqui, mas ele teve negócios fora daqui. E, provavelmente, se ele teve negócio fora daqui, com exceção de uma ou outra dívida patrimonial, pode aparecer um filho fora do casamento, outra questão, mas se ele teve uma empresa e a empresa fez negócio fora, verifiquem onde foi, onde estava a empresa, se não tem nenhum processo ambiental correndo, seja em órgão de licenciamento, se órgão judicial. A doutora Rod vai falar sobre a questão de auto-infração administrativa, então eu vou deixar essa parte com ela. E o diagnóstico da situação dos herdeiros, porque aí nós começamos a questão. E se todos os descendentes e ascendentes renunciarem? Nós temos todos os herdeiros legais. A questão vai passando para um, vai passando para outro, vai passando para outro. Então, daqui a pouco, o sujeito que não sabe da existência do processo, entendeu? Ele é o sobrinho, está lá não sei aonde, todo mundo renunciou, e, um dia, aparece para ele a herança, para ele aceitar uma herança e acaba, sei lá, ou aceitando, ou porque não foi intimado,
tentaram várias vezes, uma citação por edital, daqui a pouco tu descobre que o teu tio, avô, deixou uma herança maldita para ti e vai sobrar para ti sem indenizar porque tu tens capacidade financeira de pagamento. Estou indo muito longe, talvez, mas é algo que deva ser, quem sabe, considerado, ainda mais quando tu vê que todo mundo renunciou, né? Então, se um dia clientes de vocês chegar lá, não, todo mundo renunciou à herança, meu cliente veio aqui para mim, ele tem uma herança, vai herdar esta maravilhosa indústria de carvão em Criciúma, o que vocês acham? Olha, primeiro vê porque todo mundo renunciou antes de tu aceitares.